conhece a Filosofia X, série Paradise, The Mind, a última Mossad, 200 capítulos, contando toda a história. E agora estamos no último capítulo de Anjo da Morte, vem aí Deus Elétron. Então agora, vencidos o crivo, sua mente pensa e logo existe. É isso que vocês viram nos últimos capítulos. Você altera cenários, acessa memórias, viaja no tempo, compartilha passagens com outros espíritos. Você está acessando a divinização e onisciência em evolução contínua do espírito até ser perfeito, que foi ensinado lá em 2019, no encontro 7 anos do X, que é o que significa santo. Santo significa perfeito. Como o Espírito de Deus é perfeito, pois os espíritos vitoriosos estão oniouvintes. Agora são espíritos sapientíssimos. E com todo esse poder, então viajaremos do Kairos para o Cronos. Olha só a viagem. Essa é a Odisseia Sideral. Kairos para o Cronos. Faremos o que quisermos, quando quisermos. É assim? Será que é assim? Revelare? Por isso, só vão reinar aqueles que entenderam a unidade e agem em errade. Porque se no pouco poder aqui já não vivem em unidade, como o Criador vai confiar muito poder, o macro, aos espíritos que não vivem o todo? Seja fiel no micro e te colocarei no macro. Entendeu tudo agora? Entendeu todas as coisas agora? Entendeu a importância da igreja original, do todo, da unidade? De abandonar o ostracismo? Se você der dinheiro, liberdade e poder para crianças, o que elas fariam na sua casa? O que difere uma criança de uma consciência adulta? Os adultos sabem usar o poder e a liberdade. O reino Kairos será acessado apenas pelas consciências adultas, estatura de espírito formado, perfeito, maduro, pronto. Revelarei mais sobre daqui a pouco quando falarmos do grande finale da Errad das almas. Antes vou explicar 60 horas depois da morte. 60 horas depois da morte, os revificados terão acesso a alguns registros de algumas vidas que passaram pelo mundo. Poder ver todos os registros de todas as almas que passaram pelo mundo só será possível no fim do Reino 7 e começo do Reino 8, como vocês viram na série Paradise, onde a divinização plena é alcançada pela escola do reino. O reino será uma escola. E enfim, todos poderão entender todas as coisas, sabendo tudo que aconteceu. Quando falo tudo, tudo mesmo. Dinossauros, primeiras criaturas, primeiros homens, primeiros impérios, patriarcas, profetas, reis, príncipes, com o nosso Redentor Jesus, como foi realmente a sua vida. Aí você vai ver o The Chosen original, o Cristo. E com todos os seus alunos e apóstolos, que são mestres enviados, e com todas as nações, presidentes, líderes, antepassados, familiares, amigos e até inimigos, tudo será revelado. Esse é o Apocalipse original. Afinal, Apocalipse significa revelação. Revelar. No passado estão os seus erros, no presente estão as suas escolhas, mas apenas no futuro estão os seus acertos. No passado temos acertos também, mas o olhar para frente é a fé original. Quem tem ego baixo costuma olhar só para trás. Ei, olhe para frente. O presente é a decisão, a escolha. No futuro estão os seus acertos. Iluminari, o desencarne dos interesseiros. Amor ou interesses? O mundo jaz no ego. A vida só se desenrola, desenvolve, acontece, cria e cresce através do cruzamento de interesses. Quase tudo é interesse, quase nada é amor. Quando algo dá certo, quando algo evolui e melhora, pode ver, se deu certo, evoluiu e melhorou, geralmente por cruzamento de interesses.
Você está ali levantando aquele peso, aí alguém se aproxima para ajudar. Amor ou interesse? Perceba, crive e olhe à sua volta e veja. Cruzamento de interesses. Jesus o Cristo nos ordenou anular o ego até perder a liberdade. Mas é boa a liberdade. As igrejas passam séculos e décadas chamando hormônios e sexo de carnalidade. A carne está bem ali. Eles pensam que se livraram dela, mas a carne está ali, pois a liberdade é a carne. A liberdade é o ego. Não existe crivo maior que a liberdade. Mas e como será o desencarne dos interesseiros? Como será o desencarne dos egoístas? Junto com aqueles que se suicidaram por puro ego, não aqueles que se suicidaram pelo acúmulo de tragédias incontroláveis que eu já ensinei. Embora esses também sofram a ruptura do desencarne fatal, os egoístas e interesseiros são os que mais sofrerão depois da morte. E por quê? Nós vamos entender tudo isso no final, com o tema Grande Emancipação das Almas. Por ora, vamos falar sobre a teoria dos 6 graus de separação criada pelo psicólogo Stanley Milgram, Nova York. Diz que no mundo são necessários no máximo 6 laços de amizade para que 2 pessoas quaisquer estejam ligadas. Para se ter uma ideia da importância dessa teoria de 6 graus, foi baseada nela que criaram o Orkut na época. Na verdade, os estudos anteriores da década de 50 mostraram que animais são cooperativos e são exemplo para a irrade humana. Formigas levantam pesos junto, protegem em unidade e dividem tudo em partes iguais. Vocês sabiam que as formigas dividem tudo em partes iguais? Agora sim chegamos no ponto, né? Abelhas dividem tarefas e poder dentro da colmeia, onde todas as ações são em favor do todo. Pássaros trabalham juntos e até formam grandes corpos de ilusão durante o voo no ar, para confundir predadores. Algumas espécies de pássaros, por exemplo, quando estão em sofrimento, basta que um esteja sofrendo para gritar e todos os outros são obrigados a vir ajudar. Peixes possuem sincronia de nado, sempre trabalhando em massa conjunta, e como os pássaros também formam corpos de ilusão para confundir predadores. Sócrates disse, olha essa frase: todas as coisas são diferenciações de uma mesma coisa e são a mesma coisa. Os filósofos choraram antes de Cristo por descobrirem que se a natureza tivesse ego, olha a profundidade disso, ela não permaneceria pura. Isso é profundo. Lembra que eu mostrei ontem que cada árvore é um tijolo de um muro para drenar as águas da chuva? Pode vir a tempestade que vier, filtram, e o que não filtra vai para o lençol freático, e o lençol freático um dia estoura numa nascente e vem para fora com uma linda cachoeira. Alguém faz ideia? Se vocês não estão entendendo, tudo que Deus fez é um ciclo Ouroboros que começa e termina e recicla e obedece os seus termos de geração em geração para manter a pureza. Faz ideia? Qual é o problema do homem ser egóico? Ego e não eco. É que destrói a pureza. Você sabe o que é pureza? Pureza é santidade. Você sabe o que é pureza? Pureza é perfeição. Você sabe o que é pureza? Pureza é sinônimo de Christus, de ex. Pureza é sinônimo de original. Entendeu? Quando nós
saímos da unidade, saímos do original. Porque a unidade é a revelação mais incrível que eu vi na Bíblia. Eu era jovenzinho de igreja. A revelação mais incrível, amando a verdade, buscando a verdade, que eu encontrei foi a revelação da unidade. O dia que eu abri a Bíblia, em João 17, e encontrei a palavra perfeição, santidade, junto com unidade. Depois abri em Efésios 4, de novo, perfeição e unidade. Depois 1 Coríntios 12, perfeição e unidade. Foi uau! Aí eu olhava para a sinagoga que eu frequentava, eles diziam que santidade era cabelo, televisão, sexo, namorar, as minhas ex, né? Tudo menos o que realmente importa. O que importa? O que importa? O que importa é o santo, puro, original, que está na unidade. E não se tem unidade sem vencer o ego. Entendeu? Então o combate todo que as igrejas tinham, eu ficava vendo minha família e eu dizia, tá tudo errado. Por isso que eles falam em Espírito Santo e se odeiam. Por isso que eles estão chorando com lágrimas e daqui a pouco estão falando mal uns dos outros. Por isso que eles recebem o Espírito Santo e em seguida se dividem. Por isso que eles vivem de contenda, conspiração, desconfiança, ódio, raiva e semear discórdias. Não batia a informação. Porque eu testemunhava o que eles diziam. Isso aqui é uma manifestação do Espírito. Eu dizia, muito bem, eu posso crer. Em seguida, tirava a cortina e isso daqui é o que nós somos. Qual o sentido? Eu era muito novo. Aí quando eu encontrei essas respostas, eu comecei a ver que o maior problema daqueles que dizem professar Jesus Cristo era a falta de unidade. O povo que mais fala em nome de Jesus é o povo mais dividido do planeta. E isso é para deixar qualquer um em colapso. Por óbvio, sem ter a resposta que eu tive, as pessoas vão para o ateísmo, para o agnosticismo. Até inclusive às vezes as escolhas, não estou dizendo que todo gay é assim, mas muitos dessa geração escolhem ser gays, lésbicas, poliamor, poli isso, poli aquilo, qualquer tipo de drogas, qualquer tipo de modus operandi do avesso, do contrário do que foi ensinado e tradicionalizado, só para dizer, não encontrei as respostas. Eu sei de uma coisa, são hipócritas. Eu sei de uma coisa, são incoerentes, só que eles não encontraram a resposta que eu encontrei. E o que o X é? A resposta para essas pessoas. Por isso nós não julgamos ninguém. Porque nós sabemos que muitos ateus, agnósticos, gays, drogados, ou seja lá o que for, é que simplesmente a diferença entre nós e eles é que eles não foram capazes de encontrar a resposta. Eles só encontraram o problema. Para encontrar o problema é fácil. A nova geração agora, com 5, 10, 15, 20 anos de idade, rapidinho eles dizem, este é o problema. Ah, esse problema nós também encontramos. Esse problema todo mundo encontra. Encontrar o problema é fácil. Difícil é ser a solução do problema. E o que é a filosofia X? A solução deste problema. Dá para entender que você faz parte da solução? A natureza permanece pura desde que o mundo é mundo por causa da unidade. A unidade santifica. A unidade mantém a pureza. Outra teoria científica chamada teoria de tudo ou do todo diz que todos os fenômenos físicos estão ligados. Parecido também com a teoria da unificação e a teoria das cordas que eu já ensinei na Universidade X. Os ateus pensaram que no multiverso encontrariam nos últimos 10 anos um substituto para Deus, o tornando desnecessário.
quando na verdade o multiverso é apenas a relação cruzada entre a matéria e a imatéria, matéria Cronos e matéria Kairos. Encarnar e desencarnar, materializar e desmaterializar, esta é a verdade soberana. Mas e os egoístas e interesseiros? Por que sofrerão no desencarne? De novo a pergunta. Sofrerão já nas primeiras horas, ao reconhecer que o corpo é seu, mas ao não compreender que se ache separado dele. Acerca das pessoas a quem estima, vai falar com elas e não percebe porque elas não o ouvem. Tá vendo? É diferente de aquele que morreu conscientizado. Como nunca foram espirituais no crivo, agora não estão preparados para a morte. Estas almas oram, pensam, veem, ouvem, mas ainda possuem a sensação de não estar morto. E por quê? Revelarem que os que querem ser espertinhos por ego, lá perto da meia-noite eu compro óleo. A vida inteira furaram filas, passaram na frente, privilegiaram seus filhos, agora são chamados por Deus de virgens tolas, noivas nécias. Percebe? Esse é o pagamento de Deus. Esse é o começo do juízo. O que você pensava ser aqui, terá o oposto ali. E oposto no original é? Opositor no original é? Diabo. Quem pensava ser o primeiro será o? Quem pensava ser mais esperto será o? Quem pensava em ser rico será? Pobre. Lá em Apocalipse 3 diz: você é rica, Laodiceia? Então você é miserável. Então aquele que pensou só na matéria, agora terá dificuldades em aceitar a separação do corpo. As almas interesseiras e egoístas sofrerão. Revelarem. O acesso a Ônix colocará todas as almas que foram individualistas em grande posição de dor e sofrimento. Com aproximadamente 72 horas do tempo Cronos depois da morte, as almas começam a se juntar e se conectar. Como? As almas começam o quê? Se juntar. Não, você tem que falar bem alto. As almas começam o quê? Se juntar e conectar. Ao se aproximarem de Deus, todas as almas, elas começam a receber a seiva etérea da grande árvore da vida. Sangue cósmico das veias celestiais. E começam a perceber a ligação que possuem com o todo. Você só existe no todo. Foi separado, expulso para viver a si mesmo por um tempo Cronos. Acabando o tempo Cronos, você volta de onde veio, do todo, para que Deus saiba o que é que você fez quando esteve separado. Entendeu? Entendeu? Volta e escuta o que eu falei de novo. A alma vai recebendo informações de todas as outras. E o quanto tentou se distanciar dos próximos a vida inteira, nunca se fazendo próximo, ou se fazendo próximo só quando havia interesse e retorno. Agora sofre ao receber informações que conectam alma a alma. E nesse entrelaçamento que começa e não para mais, não para de acontecer, as almas egoístas sofrem cada nova conexão, porque ela vai perdendo individualidade, vai perdendo
vai perdendo privacidade, que é o que ela sempre teve, conforto dentro da sua própria caixa, da sua própria casa, do seu próprio esoterismo. Pois cada nova conexão descobre seus erros, é um novo olho para ver o que ela fez, quem ela foi, e nua, descoberta, em unidade forçada, pede para inexistir no terror da sua vergonha. Alguém está entendendo? Enquanto isso, a mesma conexão produzirá dualmente, podes imaginar? Glória, prazer incomparável. Paulo, em sua EPM ou EQM, após ser apedrejado pelos bíblias, disse que nos aguardam sentimentos que o homem nunca sentiu. Cada nova alma conectada a nós como um todo, na grande seiva divina, nos dará ainda maior luz. O todo se manifestará até a conexão plena com todos os bits e bytes da criação humana. Iluminare, para se entender. Se hoje o nosso cérebro, limitado, já sente prazeres gloriosos com apenas 2,5 petabytes ou 1 milhão de gigabytes, que é isso que você tem de capacidade. Imagina quando acessarmos todas as informações celestiais com uma consciência com grande capacidade. Quer dizer, quanto mais eu sei, mais há prazer ali. Aquilo que eu não entendo, eu não sigo. Aquilo que não me custa, não me vale. Se eu me esforcei para entender, aprender alguma coisa, libera hormônios, endorfina, dopamina. Eu vou lá e aprendo a tocar saxofone, um prazer imenso. Partitura, cifra, violão. Eu mesmo me ouvindo cantar, eu mesmo vendo eu jogar, eu mesmo acertando o que ninguém acerta. Eu fazendo o que poucos fazem, eu me destacando em qualquer área da vida, libera prazer, mas incapacidade de 1 milhão de gigabytes. Agora imagina, quando acessarmos todas as informações celestiais. Ora, para acessá-las é necessário conectá-las. Toda informação precisa de conexão. E essa onipresença de Deus está em todos os seres vivos. Por quê? Cada bebezinho se formando no ventre de uma mãe com 50 dias no Pentecostes. 50 dias. Pentecostes significa 50 dias. Bem nos 50 dias o Espírito vem. Uma partícula, uma fagulha, uma centelha divina. E entra no cerebrinho daquele feto. E é emprestado uma vida. E começa a psique. E essa alma, e esse espírito que emprestou vida, veio de Deus, do todo. E emprestou para você para usar no individual. Entende isso? Então, quando você morrer, o que é que acontece? Anjo da morte. Se devolve o espírito. Eclesiastes. Se devolve o espírito emprestado e alugado. Mas se ele veio do todo, ele volta para o todo. E se conecta de onde ele veio. Ora, para acessá-las é necessário conectá-las. Isso está em todos os seres vivos. E agora está em todos os seres revivificados, que ainda não ressuscitados, porque ressuscitarão no grande último dia. Para nós, essa conexão é o que já fazemos hoje, enquanto escolas de Jesus. Quando unimos, unimos, vivemos em unidade, em errade. Não é isso? Sim. Para quem é egoísta,
será o próprio inferno coexistir com quem nunca aceitou. A pessoa morreu, revivificou para reologramar. Reologramado começa a acessar a ônix. Ao acessar a ônix, começa a conectar em outros espíritos. E ao receber a conexão dos outros espíritos, vai coexistir exatamente com aqueles que nunca quis coexistir. Como que o judeu vai coexistir com o árabe, que nunca o aceitou em vida? Como que o árabe vai coexistir com o judeu depois da morte, se não o aceitava em vida? Como que o pagão vai coexistir com o judeu e o conservador com o liberal, e o de esquerda com o de direita? Como que o hétero vai conviver com o homo? Como que o preto vai conviver com o branco? Estão entendendo? Se não entendermos a pluralidade espiritual aqui, ali, na hora que começar a grande conexão, para quem é egoísta, será o próprio inferno coexistir com quem nunca aceitou. E ele mesmo gritará pedindo para desconectar. Porque ninguém muda. Entendeu? Algumas almas egoístas vão passar por esse grito, esse ranger de dentes, dizendo: me desconecta que eu não suporto mais. Mas tudo isso num plano escuro, infinito, sozinho, sentido ser vigiado pelos 7 olhos de Deus, e agora pelos olhos daqueles que os conectam. As próximas horas são de terror. Podes imaginar esta alma interesseira tendo de assistir seu enterro sem aceitar sua partida? Isso já não é um inferno? Ao invés de ser recebida pelos espíritos que amava e já venceram o crivo, fica sozinha e começa a ver a reologramação primeiro da sua vida, e depois de todos os seus erros 72 vezes, e este é o inferno original, na eternidade, uma eternidade Kairos. O anjo da morte em Ezequiel 24:16 disse: filho do homem, eis que estou prestes a tirar de ti o prazer de ver o mundo com um só golpe. Em Jó 5:26 está escrito: você irá para o túmulo em idade madura. Bequela. Esse termo significa 60 a 70 anos. E incrivelmente a Bíblia está certíssima. A média de vida de um homem é 71, quase 72 anos, de uma mulher 80 anos, quase 81 anos. Vocês conhecem o Salmo 90, os dias dos nossos anos são 70. Quando muito, através do esforço, 80 anos. Preparadas para entender o multiverso original que realmente existe? Revelarem. Como esses 3 tempos existem simultaneamente em triqueta cósmica da existência dos espíritos, lembra? Eu disse no penúltimo capítulo que o tempo entre aquele homem que morreu em 36, o outro em 68, o outro em 250 e o outro em 1922, e alguém que morre hoje.
é praticamente o mesmo, pois todos reologramarão, todos terão que passar pela onisciência, assim como foi compulsória a adolescência, na presciência e consciência, e mesmo aqueles que serão reologramados nos e dos seus erros, todos se encontram. Em seguida, como se fossem poucas horas, de modo que num abrir e fechar de olhos, metáfora para explicar essas diferenças sutis de tempo, onde o início do reino R7, o grande e terrível dia do Senhor, esta sim, a verdadeira volta de Jesus, colocará todos juntos, aquele que morreu há 2000 anos e aquele que morreu há 2 horas. Antes do reino, todos se encontram, já reologramados e já passados em segunda instância, como que todos tivessem morrido ao mesmo tempo. E agora renascem ao mesmo tempo, uns para condenação eterna, outros para salvação eterna, imortalidade. Mas algo grande acontecerá, que eu disse que só revelaria hoje. Esses interesseiros e egoístas ainda sofrerão depois das 72 horas depois da morte. Qual é o grande revelare? Vamos lá? Qual é o grande revelado? Todos os que perderam a oportunidade da imortalidade por seus erros terão que assistir o 7º dia do Senhor. Entendeu? Ah, você não está entendendo. Eu estou dizendo que o grande revelare é este. Além de tudo isso que eles vão passar, senhores, eles vão assistir todo o reino. Eles vão ver o mundo sendo transformado politicamente por eu e por você, pelos justos que venceram este crivo. E isso, essa parte da onisciência, eu acho que dói mais do que hologramar os próprios erros. É ver tudo que perderam, né? Eu acho que o pior inferno não é o inferno. O pior inferno é o céu. Quer que eu prove isso? O rico e o Lázaro. O pior inferno não era o rico ver os seus erros no fogo. Era ver o Lázaro. O pior inferno não é o fogo da reologramação dos seus próprios erros, porque isso é terrível também. Incomparavelmente. O inferno não é um lugar. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas a pessoa que morrer com ego e interesses, que não ceder ao todo, ela sofre desde o primeiro momento da morte até o último momento da sua existência, na desconexão que tanto pediu. Se vocês não estão entendendo, eu estou dizendo que essa pessoa vai sofrer por ver o mundo dar certo, por ver o ser humano dar certo, por ver aquilo que ela duvidou, riu e zombou, ser verdadeiro. Alguém faz ideia? Todos os que perderam a oportunidade da imortalidade por seus erros terão que assistir o 7º dia terrível do Senhor, pois o último dia, o último milênio, o sábado, é a explicação de todas as coisas. Infelizmente, eu não posso colocar muito tempo aqui o filme Lucy. Vocês devem lembrar do filme Lucy. A reologramação de todos os tempos. O acesso a Ônix. Não é isso? Quando você entende tudo. Agora você imagina ver, senhores,
a explicação de todas as coisas. Por quê? Porque toda a história bíblica é montada em cima do sétimo dia. E o ímpio ou impio, por que ele era impio? Porque ele não tinha pio, só pensava nele. Então é interesseiro que nunca tem piedade de ninguém, que só tem piedade dele mesmo. Quando ele morrer, ele sofre do começo ao seu fim, mas ele sofre principalmente por ver o que ele nunca quis ver. Só para vocês terem uma ideia, num aspecto micro, quando as pessoas saem do X, esse aqui que acabou falando besteira, eu bloqueei, ele deve estar me assistindo. Por que eu bloqueei? Porque eu estou num ensino seríssimo, a pessoa vem fazer isso. Assim como eu bloqueio, eu desbloqueio. Não se preocupe. É só se arrepender e vir ser aluno. Não tenho nada contra ninguém. Receba amanhã aqui tomar um café. Só não faça besteira. Isso aqui é um todo. É um formigueiro, é uma colmeia, é um revoar. Nós estamos juntos. O trabalho está acima de nós. A missão está acima de nós. E Deus é assim. A palavra dele está acima dele. O que ele disse, jurou, assinou, comprometeu, contratou, ele vai cumprir, ponto. Aí no aspecto micro, alguém que erra assim, fica o tempo inteiro torcendo como as pessoas que se afastaram de nós, para que o ex não dê certo. Quando uma pessoa se divorcia, ela fica torcendo que o outro dê errado nos próximos casamentos, para ela poder dizer, tá vendo? Não era eu. Isso eu estou falando da pessoa que tem ego. A pessoa que não tem ego, que tem eco, ela se separa, ela torce que as outras sejam felizes. Eu, por exemplo, quero que todas as minhas ex sejam muito felizes. Mas a pessoa que tem ego, que é diabólica, ela quer que tudo que ela saiu se desmantele, se acabe, se destrua. E aí você conhece um filho de Abel e um filho de Caim. O filho de Caim, ele sempre deseja que aquilo que ele não pertence acabe. Professor, onde é que estão os filhos das trevas e os filhos da luz, Altair? Muito simples. Os filhos das trevas querem a desgraça daquilo que eles não conseguem seguir. Tem ideia? Olha que coisa linda. O sábado repita aí. A explicação de todas as coisas. Como que alguém vai morrer? Primeira morte e segunda morte, sem entender isso. Como que alguém antes de inexistir na segunda morte vai dizer, e aí, só uma pergunta antes de eu inexistir, como é que foi o tal do reino? Vocês fazem ideia o que são os egoístas do mundo terem que assistir toda a transformação mundial que é a explicação de todas as coisas? E será vendo e sabendo tudo o que acontecerá e aconteceu no terceiro dia depois da cruz e sétimo depois do início, que completarão a onisciência, isto é, acordados do breve Kairós, voltarão para o Cronos, observando de longe. Veja, eles voltam para o Cronos só para viver o céu. Então todos os pecadores vão para o céu, de longe. Rico vê Lázaro de perto ou de longe? Vou perguntar de novo. O rico vê Lázaro de perto ou de longe? De perto. Longe. Muito longe. De perto. E após o fim do terceiro e sétimo milênio, serão julgados para a segunda e última morte no grande trono do Criador. O grande e último tribunal que, enfim,
dará inexistência a todas as almas em dívidas não pagas. E todas as almas que o Criador investiu ao criá-las serão inexistidas, e os espíritos emprestados voltam para ele, com todos os dossiês, escolhas e caminhos tortuosos escolhidos pelos condenados, e agora todos esses espíritos são purificados. Como? Em linguagem tecnotel, serão resetados todos os espíritos. Perfeito. Serão resetados todos os espíritos, entendeu? Eu, professor Paulo, fui até o que chamam de céu, e sei que no paraíso ouvi palavras inefáveis, que o homem deste mundo inferior jamais entenderia. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que o grande Criador do multiverso preparou para aqueles que o amam. Alguém está perguntando agora: e onde o professor Áquil tirou? Qual é a fonte, a origem de todos esses conhecimentos? Como eu posso confiar? Em que se baseia a série Anjo da Morte? E como nós já sabemos antes de morrer, como? O mesmo texto diz: porque Deus nos revelou através do seu Espírito. E o Espírito, o mesmo texto que fala isso, diz isso. E o Espírito tem acesso a todas as coisas, até mesmo as profundas profundezas do Supremo Criador. Respondendo, e foi assim que esta série Anjo da Morte consistiu. Pelo Espírito. Pelo Espírito. E pela última vez dizemos: E a sua vida, como em suspenso, estará diante de ti. estremecerás de noite e de dia, não verás na tua própria vida. Foi o que o professor Paulo falou. Há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei ao certo, Deus o sabe. Eu fui até o Pel-Adais e nem precisava ter ido, porque o Espírito tem acesso às profundezas de Deus. Ou seja, ninguém precisa morrer para saber, porque o Espírito tem acesso às profundezas de Deus. Agora, se você não crê, para se salvar tem que ter fé. E vem aí Deus Elétron, pela última vez, 28 capítulos, pela última vez. Deus, eu amo essas séries, eu amo o Fantástico, eu amo tudo, mas o que eu mais amo é atender as pessoas. E amo atender todo tipo de pessoa. E eu não atendo só alguns tipos de pessoas. E até quando eu recebo alguém bloqueando, um aqui agora há pouco escreveu besteiras, aqui, coisas obscenas, foi bloqueado. Mas até aquele ali eu amo. Porque até ele, se ele se arrepender, ele volta. Só não tem um problema: ninguém muda.
Obrigada por assistir. Medite nessas palavras maravilhosas. Lembrem-se, o nosso Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se inscreva no canal Filosoflix e ative o sininho para receber novos vídeos. Saúde, graça e paz para todos.